2 semanas após o fechamento da janela de transferências nas principais ligas europeias, o Olympique de Marseille fechou com o meia francês Adrien Rabiot. Em comunicado divulgado nesse domingo, o vice-líder do campeonato francês anunciou que chegou a um acordo para a contratação do jogador de 29 anos, aguardando apenas a aprovação nos exames médicos. Rabiot se encaixa em uma condição especial que permite a contratação de um jogador fora da janela de transferências europeia. Por estar sem contrato desde que encerrou seu vínculo com a Juventus, ao fim da última temporada, ele entra na categoria de jogador livre. Nessa condição, Rabiot passou a ser monitorado por alguns dos grandes clubes da Europa, como o Manchester United, mas se não houver reviravolta, o meia vice-campeão com a seleção francesa na Copa de 22 voltará a jogar no país após 5 anos. Revelado pelo Paris Saint-Germain, ele teve uma breve passagem pelo Toulouse no início da carreira antes de se firmar na equipe da capital. Pelo PSG, o Rabiot conquistou 18 títulos em 7 anos, incluindo o pentacampeonato francês entre 2014 e 2019. Naquele ano se transferiu para a Juventus, onde atuou por 5 temporadas, com 4 títulos conquistados e destaque para o campeonato italiano de 19-20. Paris Saint-Germain recorre e promete lutar para não pagar 335 milhões de reais a Kylian Mbappé. O Paris Saint-Germain recorreu da decisão da Liga de Futebol Profissional da França, a LFP, que o condenou a pagar 55 milhões de euros em dívidas ao atacante Mbappé. O clube promete ir à justiça para não ter que pagar esses valores ao jogador, que está no Real Madrid. Esses 55 milhões de euros são referentes aos últimos meses de salário e aos 3 meses de bônus de assinatura. O PSG decidiu recorrer da decisão da comissão jurídica da LFP, anunciada no dia 12 de setembro. O clube, vale lembrar, tinha até essa sexta-feira à noite para quitar a dívida. Seus representantes alegam que tal órgão da liga tem limitações legais. O Paris Saint-Germain considera que Mbappé faltou com sua palavra depois de se comprometer verbalmente com o presidente do clube em agosto de 23 a perdoar os 55 milhões de euros que teria a receber. Naquela época, esse acordo teve influência direta em sua reintegração ao elenco. O PSG explicou em comunicado à imprensa o seguinte: a posição do Paris vai além do juridicamente fundamentado. Se trata também de uma questão de boa-fé, de honestidade, de valores e respeito para sua instituição e seus torcedores, que são mais importantes que qualquer jogador. Mbappé e seus representantes, por sua vez, exigem que todo o montante seja quitado. O litígio, que começou há meses, pode parar na UEFA e em tribunais trabalhistas da França. Esse recurso será analisado em outra comissão da LFP, sem data prevista. Segundo o jornal L'Equipe, o Paris Saint-Germain ainda pode entrar com outra ação no Tribunal Administrativo do Comitê Olímpico da França. A imprensa francesa já previa uma batalha judicial entre clube e jogador desde a decisão de Mbappé de não exercer a renovação por mais um ano com o clube, antes do acerto com o Real Madrid. Davam conta de que o PSG não pagaria o bônus de lealdade na totalidade. Na pré-temporada de 22-23, Mbappé foi retirado da viagem à Ásia feita pelo Paris depois de comunicar ao clube que não estenderia o seu contrato até 25. Depois, o jogador e clube entraram em acordo para a reintegração do atacante, que renunciaria cerca de 5 milhões de euros brutos do bônus de finalidade. No entanto, segundo L'Equipe, nenhum acordo foi assinado e os termos do contrato original ainda teriam validade jurídica. Mbappé não pretende se desfazer do que teria direito e as duas partes devem brigar na justiça. Subestimado, Rodrigo foi um dos principais jogadores do Real na temporada passada, sendo crucial para as conquistas da La Liga e também da Champions. Apesar disso, o brasileiro sequer ficou entre os 30 nomeados da Bola de Ouro. O atacante inclusive mostrou-se incomodado com a situação e ironizou o fato em suas redes sociais. Outro fator que tem gerado incômodo no atleta é o esquecimento da imprensa em relação às suas atuações. Desde a chegada de Mbappé, o atleta tem sido excluído das postagens, enaltecendo o elenco merengue. Em meio a isso, muito tem se falado sobre sua saída do clube para se tornar uma estrela em outro gigante europeu. O City é considerado o principal interessado no jogador, principalmente após a perda de Julian Álvares. Todavia, o portal Todo Ferraris repercute que o PSG volta à disputa. Isso porque, desde a saída de suas principais estrelas, o time francês entende que perdeu grande influência e repercussão na mídia. Em virtude disso, o clube está disposto a apostar em uma nova estrela. Todavia, mesmo tendo recursos financeiros, comprar o Rodrigo não será uma tarefa nada fácil. O brasileiro é muito benquisto por Ancelotti, que já pediu sua permanência publicamente. Além disso, o jogador é extremamente valorizado e não custaria menos de 120 milhões de euros, total de 738 milhões de reais aos cofres dos Sky Blues ou dos parisienses.
De toda maneira, o brasileiro, que está sendo extremamente subestimado, sabe muito bem qual foi a repercussão negativa e principalmente os desdobramentos que fizeram Neymar ir para o PSG e se arrepender amargamente até o resto do seu momento de carreira, já que Neymar poderia ter sido muito maior do que se tornou. Consequentemente, Rodrigo sabe que indo para o PSG isso pode acontecer. Mesmo assim, o rumor tá de pé e será que pode realmente acontecer? O Soteldo do Grêmio pode receber propostas do Boca Juniors. Exatamente. Emprestado ao Grêmio, e Jefferson Soteldo vem fazendo uma boa temporada após um ano complicadíssimo no Santos em 23. O venezuelano é um dos pilares do time de Renato Gaúcho e acumula números bons. São 5 gols marcados e 4 assistências distribuídas em 29 partidas disputadas pelo Imortal. Já pela seleção venezuelana, foram 5 jogos disputados em 24, com uma assistência até aqui. E justamente em virtude desse bom desempenho, o craque de 27 anos surge como um dos novos alvos do Boca Juniors para a próxima temporada, segundo o El Crack Deportivo. A fonte argentina afirma que os chineses, que já tentaram contratar o atleta em 2 oportunidades, avaliam a possibilidade de tentar fazer uma proposta para comprar o atleta junto ao Santos. O portal salienta que inicialmente a ideia do Boca é fazer uma proposta de 6 milhões de dólares para poder adquirir o jogador junto ao alvinegro da Vila Belmiro. Entretanto, a tendência é que o Grêmio também tente comprar o venezuelano em definitivo, o que pode complicar os planos do Boca, grande rival do Corinthians de 2012 para cá. Apesar disso, é importante frisar que nada foi decidido oficialmente. Vale ressaltar que recentemente, em entrevista de Sports Venezuela, Soteldo revela que no futuro tem interesse de atuar no Boca Juniors e salientou que já teve propostas do próprio clube. O Flamengo trabalha para finalizar o ano de 2024 da melhor forma possível, mas já projeta o ano seguinte, onde não terá Tite. De acordo com o Vene Casagrande, o time carioca não seguirá com o técnico e deve anunciar um novo nome. Todavia, além de uma mudança no comando, o mais querido também tende a voltar no mercado. Isso porque, mesmo com um grande elenco, a diretoria e principalmente os torcedores enxergam algumas carências na equipe. A posição de centroavante, por exemplo, não conta com reserva para Pedro, já que Gabigol tende a sair e Carlinhos não agrada. Já na lateral direita, nenhum nome conseguiu se firmar como titular incontestável. Nesse cenário, o veterano Luiz Advíncula, do Boca Juniors, segue como uma opção, surgindo para a posição do Mengão. Pelo menos é o que afirma o portal El Crack Deportivo, da Argentina. A fonte salienta que o Mengão, junto do Fluminense, disputará a contratação do peruano na abertura da próxima janela de transferências. O jogador de 34 anos tem contrato com o gigante de La Bombonera até dezembro de 26 e chegou a receber uma proposta do Botafogo em janeiro. Na ocasião, o Boca considerou a oferta do glorioso baixa. Advíncula é um dos principais nomes da equipe de Martínez e até o presente momento já disputou 34 partidas. Nelas, embora não tenha marcado gols, distribuiu 5 assistências. Em 2023 foi importantíssimo na campanha do Boca, que chegou a, mesmo sem jogar bem, ir para a final contra o Fluminense. O cara se declarou aposentado, mas voltou atrás. Exatamente, é o fim da aposentadoria do goleiro polonês Szczęsny. O Barcelona acertou com o goleiro que até então havia se aposentado. A aposentadoria de Szczęsny durou aproximadamente um mês. O polonês de 34 anos havia anunciado o fim de carreira em agosto, depois de não renovar contrato com a Juventus, mas será o novo goleiro do Barcelona. Ele aceitou o novo desafio de substituir o lesionado Ter Stegen, que vai passar por exames médicos com uma lesão gravíssima. E enquanto o Ter Stegen passa por exames médicos para diagnosticar quanto tempo ficará parado, o Szczęsny, por sua vez, já veio assinar exames para assinar um vínculo até o fim da temporada com o time catalão. A informação foi divulgada pelos 2 principais jornais esportivos de Barcelona, o Sport e Mundo Deportivo, e o jornalista especializado em mercado da bola, o Fabrício Romano, também confirmou. Além de Szczęsny, o costa-riquenho ex-Real Madrid Keylor Navas era a opção. Como a janela de transferências está fechada, apenas atletas sem contrato podem ser cogitados. Colega do goleiro por vários anos na seleção polonesa, o atacante Lewandowski teria ajudado nas conversas. A negociação foi rápida. Ao jornal Sport, Szczęsny comentou sobre a chance de voltar a jogar e disse que seria difícil não aceitar um convite do Barcelona. Respeito muito a história do Barça, é um dos melhores clubes do mundo. Compreendo a situação difícil que surgiu após a lesão de Ter Stegen e penso que seria desrespeitoso da minha parte não considerar essa opção. Ex-Arsenal e Roma, o Szczęsny atuou os últimos 7 anos de sua carreira na Juventus. Na velha senhora, somou 252 jogos e 8 títulos, 3 do Campeonato Italiano, 3 Copas da Itália e 2 Supercopas da Itália. Pela
da seleção polonesa, o goleiro fez 84 partidas e disputou 2 Copas do Mundo, 2018 e 22, e 4 Eurocopas, 2012, 16, 20 e 24. Ter Stegen ficará fora de ação por pelo menos 8 meses. O alemão sofreu uma lesão no fim do primeiro tempo da goleada do Barça sobre o Villarreal por 5-1 no Espanhol. Ele teve uma ruptura do tendão patelar do joelho direito e, de acordo com o comunicado do clube, a operação realizada na segunda-feira foi bem sucedida. O técnico Hansi Flick e o diretor esportivo Deco agiram rápido na busca de um substituto. Eles consideram que é importante ter mais um jogador para a posição nessa temporada, além de Iñaki Peña, de 25 anos, e Astra Gala, de 20, segundo a imprensa espanhola. Outro nome que costuma compor o elenco é Kochen, de 18 anos, que também está lesionado. Substituto direto de Ter Stegen, Iñaki Peña está no clube desde a temporada 18-19 e disputou até hoje só 23 jogos oficiais. O argentino Lionel Messi parece ainda não ter planos de parar de jogar bola. Segundo o jornal alemão Bild, o atleta teria tomado a decisão de deixar o Inter Miami dos Estados Unidos em 25, quando seu contrato acaba, para fechar com o Newell's Old Boys, equipe da Argentina. O ídolo do Barcelona sonha em encerrar a carreira no primeiro clube profissional por onde passou. Ele deixou o Newell's Old Boys com apenas 13 anos, com uma equipe espanhola onde ficou por mais de 20 anos. O camisa 10 do Inter Miami conquistou 10 títulos do Campeonato Espanhol, 4 Liga dos Campeões e 3 títulos do Mundial de Clubes. Em 2021 deixou a equipe para jogar no PSG, onde não conseguiu ter o mesmo sucesso. Em julho de 23 chegou ao Inter Miami dos Estados Unidos, após seu contrato se encerrar com o time francês. Sua chegada causou um grande impacto, tanto dentro como fora de campo, aumentando o interesse da MLS. Messi ajudou o Inter Miami a conquistar a Leagues Cup em agosto de 23. Seria uma boa ver o Messi agora jogando Libertadores? O Barcelona pode perder Robert Lewandowski para a próxima temporada do futebol europeu. O jogador vem sendo um dos grandes destaques do time na nova era Hansi Flick. Já são 6 gols marcados nas 7 primeiras partidas da nova temporada, além de outras 2 assistências fornecidas. Porém, o Leva pode acabar virando um problema para a equipe. Isso porque, de acordo com o portal Todo Firraes da Espanha, o centroavante teria uma grande proposta para arrumar ao futebol da Arábia Saudita para o ano de 2025. Além disso, o artilheiro estaria considerando seriamente a possibilidade, visto que terá a chance de se tornar um dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial. Os valores oferecidos seriam na casa de 50 milhões de euros anuais. Para se ter ideia, na atual cotação da moeda, a quantia oferecida equivale a cerca de 308 milhões de reais. Porém, o clube interessado não foi revelado. Fato é que o futebol saudita segue com força grande. Outra grande estrela que caminha para pintar no país é o belga Kevin De Bruyne. Mas enquanto isso, o Lewandowski segue focado no Barça. Apesar da derrota na estreia da Champions League, o desempenho da equipe vem sendo satisfatório até então. O Real Madrid geralmente tem os jogadores que quer na sua mão. Praticamente todos querem ir para a equipe, que é simplesmente considerada a maior do mundo. Mas Trent Alexander-Arnold parece mudar um pouco essa rotação. Se liga aí, o Trent está a apenas 2 assistências de se tornar o defensor com o maior número de passes para gol na Premier League. Simplesmente um absurdo. Ele segue em alto nível pelos Reds e é um dos grandes desejos do Real Madrid para a próxima janela. Em alto nível vigente, o camisa 66 disputou todos os 6 jogos da equipe de Arne Slot e contribuiu com 2 assistências até então. Com o contrato até 2025 e a iminência de sua saída, o lateral direito falou ao The Athletic o que pensa sobre seu futuro a curto e a longo prazo. Eu quero ser um jogador do Liverpool nessa temporada, pelo menos é isso que vou dizer. Eu estou no clube há 20 anos, assinei 4 ou 5 exceções de contrato e nenhuma delas foi tornada pública. Essa também não será, disse Trent. Após deixar seu futuro em aberto e indefinido, o astro da equipe comandada por Arne Slot continuou ressaltando sua vontade de vencer. Os troféus são um fator importante, quero ganhar troféus, sou um jogador muito motivado para ganhar coisas e estar na elite. Esse é provavelmente o fator mais importante de todos, eu quero vencer. E de acordo com as últimas informações apuradas por Fabrício Romano, elas dão conta de que a prioridade de Arnold até aqui é renovar o seu contrato com o Liverpool, mesmo diante das propostas absurdas do Real. Lembrando que se ele realmente seguir essa rota, pode tomar o rumo de um capitão e verdadeiro ídolo, Steven Gerrard, que inclusive chegou a receber ofertas do Real Madrid, mas mesmo assim jamais deixou o clube Red. Será que teremos uma nova idolatria vigente? E para finalizar as notícias de hoje, vamos ao Ederson, mas não o goleiro, o meia da Atalanta, que volta a ser especulado dessa vez no Barcelona. Mesmo com limitações financeiras, a equipe do Barça e a diretoria seguem em busca de reforços. O volante Ederson da Atalanta é o nome da vez. De acordo com o portal Firraes, o brasileiro é visto como o nome ideal para substituir o Sérgio Busquets, entre aspas, porque desde que o espanhol rumou aos Estados Unidos, o Barcelona não se acertou com nenhum substituto. Porém, não será nada simples chegar a um acordo com a Atalanta,
Há outros clubes interessados, incluindo o Manchester United. A equipe inglesa inclusive teria realizado uma grande oferta que acabou sendo recusada. Ederson está com 25 anos de idade e atua na Atalanta desde a temporada 22-23. Assim, com bom desempenho, acabou sendo convocado para a seleção brasileira durante um certo tempo. No futebol brasileiro, o jogador se destacou principalmente com as cores do Fortaleza, mas também atuou por Corinthians e Cruzeiro. Tem contrato até o ano de 2027. É isso, o mercado da bola mais que concluído, e eu espero realmente que você tenha gostado de ter chegado até aqui. Lembrando que muitos desses rumores são apenas especulação, enquanto outros podem eventualmente acontecer. Deixa seu like, se inscreva no canal e é claro, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!